Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe a vocês esse pequeno problema sobre limite. Então pergunto a vocês, como faço para resolver esse limite? Você, ao analisar o limite, me fala: "Ah, Ribeiro, é só aplicar o limite diretamente. Onde tem x na função, eu substituo por 3, que é o valor que meu x está atendendo." Ah, então vamos lá. Aonde tiver x na minha função, eu vou substituir por 3. Olha só. Então ficará, vou aplicar o limite na função, ficará o seguinte. No numerador ficará raiz de 3 menos raiz de 3. Denominador ficará 3 menos 3, certo? Olha só, raiz de 3 menos raiz de 3 é igual a 0. Denominador, 3 menos 3 é igual a 0. Veja só esse resultado. Tem algo de errado nesse resultado. Em matemática, essa divisão 0 dividido por 0, ela não existe. Ela não existe. Isto é chamado, em matemática, isso é chamado de indeterminação, certo? Então, você analisa mais um pouco a função e tenta descobrir um método, uma técnica e diga como eu faço para chegar a um resultado que seja coerente, beleza? Então, dê um pause no vídeo, paralise o vídeo, pense um pouco, tente resolver esse limite e depois volte ao vídeo para ver, comparar o seu resultado e com o resultado que eu vou desenvolver agora, beleza? Então, pessoal, olha só, para resolver esse limite, vamos utilizar a técnica do conjugado, certo? Aqui no numerador temos raiz de x menos raiz de 3. Podemos multiplicar pelo conjugado de raiz de x menos raiz de 3, certo? Que ficará da seguinte forma: o limite de raiz de x, raiz quadrada de x, menos raiz quadrada de 3, dividido por x menos 3, x tendendo a 3. Então, a técnica é essa, pessoal, multiplicar pelo conjugado do numerador, certo? Olha só, o sinal aqui do meio está negativo, né? Isso, o conjugado dele será positivo, beleza? Então vamos lá, isso tudo multiplicado por, vou colocar entre parênteses aqui para ficar bem legal, por raiz de x mais raiz de 3, certo? Dividido por raiz de x mais raiz de 3. Está aqui o método que iremos utilizar para resolver esse limite. Então vamos lá. Olha só. Analisando o numerador, pessoal, desses dois casos, em vez de eu fazer a distributiva, certo? Ó, esse multiplicar esse, e esse multiplicar o raiz de 3, e depois o raiz de 3 multiplicar o x, e o raiz de 3 multiplicar o raiz de 3. Pode ser traduzido da seguinte forma, ó. Eu vou chamar esse raiz quadrada de x de a e o raiz quadrada de 3 de b, certo? Da mesma forma aqui, raiz quadrada de x de a, raiz quadrada de 3 de b. Então, olha só, a menos b, é isso? Respeitando o sinal, subtração, que multiplica a mais b. Olha só, pessoal, analisem. A que multiplica a, fica a ao quadrado. A que multiplica b, fica mais ab, correto? Olha só, b que multiplica, menos b vezes a, estou aplicando a distributiva, menos b vezes a fica menos b que multiplica a, certo? Menos b que multiplica mais b fica menos b ao quadrado, certo? Então, olha só, aqui eu tenho a ao quadrado mais ab menos ba menos b ao quadrado. Observe que ab positivo, que subtrai ba, vai dar zero. Por quê? Porque aqui temos a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, b vezes a e a vezes b dá a mesma coisa. Então, aqui eu posso cancelar. O que ficará, o que restará é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, pessoal, esse exemplo que foi realizado aqui vai ficar da seguinte forma: o limite de raiz quadrada de x ao quadrado, concordam? Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, tudo isso dividido por x menos 3, que multiplica raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Isso quando x ele tende a 3, beleza? Então, observe que raiz quadrada de x elevado ao quadrado, observe que meu índice ele é igual, meu expoente ele é igual ao índice, então o x ele irá sair automaticamente dentro da raiz.
Da mesma forma acontece aqui com raiz quadrada de 3. Então ficará o limite de x menos 3 dividido por x menos 3, que multiplica a raiz de x mais raiz quadrada de 3, certo? Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Isso tudo quando x ele tende a 3, beleza? Então, como proceder? Olha só. Observe que no numerador tem o x menos 3, e no denominador também tem o x menos 3, que está multiplicando raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3. Aqui eu posso muito bem simplificar. Posso simplificar e ficará limite. Como eu simplifiquei, no numerador ficará 1, né? Isso no denominador ficará raiz de x mais raiz de 3. Isso quando x ele tende a 3. Beleza? Então, próximo passo, agora aqui podemos aplicar o limite. Podemos aplicar o limite nesse caso. Onde tem x eu substituo por 3. Beleza? Então, o numerador ficará 1 sobre raiz de 3. Beleza? Se tinha x eu substituí por 3. Mais raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Então, pessoal, ficará o seguinte. Nosso limite, o resultado do nosso limite será 1 sobre raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 3 é igual a 2 raiz quadrada de 3, beleza? Aqui é o valor do limite, certo, pessoal? Vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e cenas para os próximos capítulos.